Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, eu vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus ardeu fortemente no meu coração para poder estar compartilhando com os irmãos. Os irmãos que me acompanham nas redes sociais sabem que eu não estou muito bem de saúde. O sintoma que eu estou sentindo são sintomas de dengue. Meu corpo está todo mole, com muita dor nessa região dos olhos, dando febre. Então, quando eu tomo ali a dipirona e estou bebendo bastante água, as dores no corpo alivia. A gente já sabe o que a gente temos que tomar. Bastante água, dipirona, coisas que possam aumentar a imunidade do corpo, que é laranja, frutas, né, irmão? Suco natural. E o hospital daqui de Planaltina do Goiás está entupido de gente com o mesmo diagnóstico de dengue. É uma pandemia de dengue aqui no Goiás. Eu fui ministrar esses dias, nós estávamos no interior, numa obra, e quando eu estava voltando, eu já senti muita dor no corpo, o sintoma do corpo muito ruim, e amanheci ruim no dia seguinte, e eu estava deitado de cama hoje, então resolvi, levantei, tomei um banho, me ungi, e orei, clamei a Deus, e mesmo com a minha respiração ela está um pouco fraca, devido muito tosse também, essa região minha aqui, mas mesmo assim eu resolvi compartilhar uma palavra com os irmãos da parte de Deus. A gente devemos pregar a tempo e fora de tempo. Se tem uma coisa que me ajuda a viver todos os dias, a me influenciar, é pregar a palavra de Deus, é ver os comentários dos irmãos que estão sendo edificados pela palavra, pelos testemunhos que a gente posta aqui no canal. Então isso nos ajuda a permanecer cada dia mais firmes e constante. O amor do meu coração pela palavra, pelas almas, que nem minha esposa sempre fala, é só quem está no nosso convívio que consegue sentir, e os de longe também, que o Espírito Santo testifica, sentir, irmãos, essa sintonia, este amor que Deus coloca no nosso coração, pelas vidas, pelas almas. Se eu pudesse arrancar a dor de muitos, eu arrancaria com as minhas próprias mãos. Então, por isso que eu oro pela vida do povo, porque eu sei que Deus nos ouve, e eu sei que Deus nos responde, e eu sei que Deus é fiel. Fique comigo, irmãos, até o final desse vídeo. Deixe no seu comentário, nos comentários aí que você achou do vídeo, deixe o seu like, para que possamos estar aí alcançando mais vidas por meio da palavra de Deus. Meus amados irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 50, me acompanha por gentileza, no versículo 19, diz assim: E José disse: Não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? José disse: Não temas, porventura estou eu no lugar de Deus? Muito forte isso aqui, ele está dizendo para os seus irmãos. Verso 20: Vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica de José, os irmãos conhecem, mas eu queria frisar apenas nesses versículos. José foi aquele, dentre os 12 filhos de Jacó, José é aquele que recebe uma túnica de várias cores, é aquele que
se destacou pela sua obediência ao seu pai Jacó, e esse mesmo, por se destacar, foi visto aos olhos de Jacó, seu pai, graça sobre ele. Mas em contrapartida, os seus irmãos o invejaram de José, sentiam inveja de José. Então eles vão tramar contra a vida de José. Quando José vai ver o que seus irmãos estão fazendo, estou só resumindo, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. A Bíblia diz que os seus irmãos falam, lá vem um sonhador. Então pega José, joga dentro de um poço, vê uma carruagem dos ismaelitas. Então eles vendem José por 20 ciclos de prata, que é o preço de um escravo defeituoso. Então a Bíblia diz que José vai parar no Egito, chegando lá, Potifar bate os olhos nele, e assim o compra José. José vai para a casa de Potifar, tudo quanto ele põe as mãos prospera. A mulher de Potifar bate os olhos em José, se encanta por ele, porque é um rapaz formoso, bonito, de boa aparência. Ele recusa, ele foge, porque José entende que carne não se brinca, demônio a gente repreende no nome do Senhor Jesus, mas a carne, a gente não pode brincar com essa carne de uma forma em geral, seja em bandejas de mulher, seja tentações para tentar corromper o nosso caráter, o nosso coração, tentar nos contaminar. A gente deve fugir dessas tentações que vêm para tentar nos perverter e nos desviar do foco real, que é estar servindo ao Senhor, e um dia em breve estará com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Tudo que o diabo proporciona em nossas vidas aqui nessa terra é para tentar nos desviar do foco principal, que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, José então ele foge, é acusado, sendo ele inocente, porque tem acusações que vão se levantar contra nossas vidas, que o diabo é tão sagaz, ele faz tão bem planejado, que até provas vai apresentar. Ou seja, ela segura nas vestes de José, José corre, ela começa a gritar, dizendo que José tentou assendiar ela, e ele estava ali nas mãos, as vestes de José, a sua capa. José, Potifar não quis ouvir a história dele, a versão dele, jogou ele dentro da prisão. Mesmo dentro da prisão, Deus poupa José lá dentro, Deus guarda José lá dentro. José fica 2 anos na prisão. Faraó vai ter um sonho, e quando o Faraó tem esse sonho, o padeiro, que quando estava dentro da prisão, e o copeiro do rei, José vai interpretar os sonhos dele, e assim acontece. Então o copeiro do rei vai dizer: eu conheço um rapaz que interpreta sonhos. Então chama José, José interpreta o sonho de Faraó, falando 7 anos de bonança e dos 7 anos de escassez. Então Faraó fala: eu não vejo nenhum homem que eu possa colocar para poder exercer esse cargo, a não ser você, com a sabedoria e o dom de Deus que você tem. Então ele levanta José como governador. Aqui a gente já entende que há uma grande possibilidade de, em nossos dias, Deus levantar homens no governo compromissados, sim, homens honestos, homens fiéis, que não vão se contaminar com o sistema político e com os manjares políticos. Porque José é um retrato e modelo de um homem de caráter, de um homem temente a Deus, a qual vai ocupar uma posição na sua vida que ele entende que a posição foi Deus que colocou ele ali, para ele poder honrar aquela posição que Deus colocou ele, não para ele poder desonrar a Deus. Às vezes Deus até abre a porta para a gente, Deus até abre a porta e põe pessoas em posições elevadas, mas aí essa pessoa, em vez de honrar a Deus naquele lugar de honra, naquele lugar que Deus colocou ele, de honra, de destaque, essa pessoa acaba se engrandecendo, a vaidade começa a subir para o coração, a soberba, e ali começa a trocar o que é eterno pelo que é momentâneo e passageiro, e começa a desonrar a Deus. Então desonra a Deus com tudo aquilo que Deus colocou e estabeleceu sobre a vida daquela pessoa. José, ele vai honrar a Deus. Ele honra a Deus quando estava na casa do seu pai. Ele honra a Deus quando estava no Egito, na casa de Potifar.
Ele honra a Deus quando está dentro da prisão e ele honra a Deus quando está sentado em uma cadeia de governante. José, ele passa por etapas. Saiu da casa do seu pai, tinha 17 anos. Chegou a sentar como governador do Egito. Ele estava com seus 33 anos, ou seja, ele passou 13 anos. José, ele passou por um processo de amadurecimento, passou pelo aprendizado, para depois Deus colocar ele em uma posição elevada. Os irmãos conhecem a história, os 7 anos de fartura vem, depois vem os 7 anos de escassez, e o Egito começa a abastecer países vizinhos até chegar ali aos ouvidos de Jacó e de todos que estão ali da família de Jacó. Então a Bíblia diz que Jacó manda os seus filhos ir até o Egito comprar mantimento, e a Bíblia diz que quando José ele olha para os seus irmãos, ele reconhece os teus irmãos. E quando ele reconhece os teus irmãos, aqui é que entra a chave da mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Quando ele olha para os seus irmãos, ele não vai perdoar os teus irmãos já antemão. A Bíblia não fala que vai dizer bem assim: meus irmãos, eu te perdoo, eu te abraço. Não, ele começa a testar os seus irmãos, pedindo para que eles viessem deixar Benjamim e para que eles viessem retornar. Eles põem taças banhadas a ouro dentro do saco de farinha, acusa os seus irmãos de ter roubado, então segura eles ali. Veja bem que José, ele ainda tinha aquele sentimento no coração dele, porque, irmãos, tem traições que a gente sofre, tem pancadas que a gente sofre, que a pessoa em si, ela não vai liberar o perdão do dia para a noite. Isso é notório. A pessoa não é um super crente, a pessoa não é que a pessoa, não. Tem certas coisas que acontecem em nossas vidas, como na vida de José, se não houver uma intervenção de Deus para poder tratar com o sentimento de José, certamente não consegue liberar perdão. Se o Espírito de Deus não entrar no nosso coração, na nossa alma, e nos fazer entender que tudo que a gente passou, as traições, as perdas, as pancadas que a gente levou na vida fez parte do propósito de Deus, a gente não vai conseguir liberar perdão para quem um dia que nos enganou, para quem um dia que nos traiu, porque nós somos seres humanos. Veja bem que José, ele entende perfeitamente que é Deus que está tratando com ele, porque a Bíblia diz que depois que passa aquele teste todinho, José manda seu pai descer com toda a sua família. Jacó chega no Egito, habita no Egito, e diz a Bíblia que Jacó morre. E quando Jacó morre, os seus irmãos falam assim: agora José vai se vingar da gente. José só estava tratando nós bem por causa do nosso pai que estava vivo. Então seus irmãos vão e se prostra diante de José. E quando se prostra diante de José, fala: tratai a gente como seus servos, mas não nos faça mal. Então José ali, ele entende todo o propósito de Deus. Ele vai dizer assim: porventura estou eu no lugar de Deus para poder fazer o mal ou o bem para vocês? Aí José vai dizer assim: o mal que vocês causou a mim foi o bem que Deus me trouxe. E tudo que nós está vivendo hoje fez parte. Esse negócio, Deus estava nele. Então tem certas coisas, irmãos, que vai acontecer em nossas vidas, de dor, de sofrimento, de perda, que a princípio a gente não vai entender, mas que depois a gente vai entender e faz parte do propósito de Deus, faz parte da vontade de Deus. A Bíblia diz que certamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que amam o Senhor. Então, tudo que você está passando, se hoje eu estou enfermo, todo sintoma que eu estou sentindo sintoma de dengue, os que já tiveram dengue em nossa volta,
o sintoma é o mesmo. É uma lição. Eu aprendo com isso que eu não sou nada. Eu aprendo com isso que eu sou pó, que eu sou cinza. Se eu levanto, como diz o salmista Davi, se eu levanto, se eu me deito, é porque Deus me sustenta. Simplesmente um mosquitinho vem e pica a gente, e dali a gente se prostra, dali a gente já muda toda a reação do nosso corpo, mostrando o tamanho poder de Deus, irmãos, e mostrando tanto que a gente é frágil, mostrando tanto que a gente depende de Deus. Eu quero que você entenda isso. Nunca deixe no seu coração subir que você é melhor do que alguém, que você pode pisar em alguém, que você, por ter alguma coisa, por estar bem hoje, pode às vezes rejeitar alguém. Nunca faça isso. Nós é pó, nós é cinza. Tem coisas em nossas vidas, como na vida de José, que demora a cicatrizar. Tem cicatrizes que levam uma semana, que levam 2 semanas. Mas tem cicatrizes que levam 1 mês, 2 meses, 1 ano. E se Deus não botar a mão dele para poder curar essa cicatriz, irmão, para poder cicatrizar, a gente não tem a capacidade de conseguir curar que é a cicatriz. Então, na vida de José, quando Deus deu 2 filhos a ele, Manassés e Efraim, ele vai dizer: Deus me deu 2 filhos. Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo sofrimento na casa de meu pai. E Efraim, porque Deus me exaltou na terra da minha aflição, lá no Egito, onde ele sofreu muito. Então José entende que todo o sofrimento na vida dele fazia parte do propósito de Deus. Então, nos momentos das dores, nos momentos das lutas, a minha esposa, irmãos, os irmãos que me acompanham, sabem disso aqui de perto. Eu não sou de murmurar. Eu posso estar doente, eu posso estar bem, eu posso estar o que for. Eu já sou grato a Deus pela vida e por ter me trazido a vida de volta para poder estar glorificando e exaltando ao Senhor, porque os que descem à sepultura não louvam ao Senhor, mas nós que estamos vivos louvamos ao Senhor. Um tempo atrás eu tinha um carrinho simples e eu caí num carro de 4 portas, e eu caindo muito no carro de 4 portas, ainda muito inexperiente com esse negócio de carro, eu vendi o meu carro que eu tinha por 5 mil, porque eu vi no Facebook um rapaz falando: me dá a entrada de 5 mil e eu parcelo o resto de 400 por mês. E eu vi o carro, me interessei, que era de 4 portas, porque o carro de 2 portas tinha dificuldade dos irmãos entrar dentro, tinha que baixar o banco toda vez, então eu fiquei ali atrás de um carro de 4 portas. E quando eu fui lá, eu depositei o dinheiro na conta do rapaz, que mandou pegar o carro pro primo dele, que disse que era primo dele. O primo dele falou assim: não, mas não caiu o Pix aqui não. Aí eu falei: então nós levamos um golpe, vamos para a delegacia. O outro rapaz do outro lado da linha sumiu. Eu chorei, desceu uma lágrima por dentro ali mesmo, ali, encheu d'água, porque o único dinheirinho que eu tinha para poder comprar aquele carro. E ali eu fiquei triste, irmão, demais. Falei para minha esposa ficou triste. O único carro que a gente tinha, meu bem, você vendeu. Eu falei assim: não, amor, mas tudo é um aprendizado em nossa vida. O rapaz que falou que é a prima desse rapaz, ele falou assim: não, pastor, eu vou conhecer sua situação, eu vou te reembolsar, te pagando 200 por mês, é o que eu posso fazer, porque ele é funcionário público, né, esse rapaz. Então eles trabalham de uma forma de enganar que enganar tanto ele como a mim, falando que vai chegar lá, que vai no banco, vai depositar o dinheiro que eu devia para ele e queria depositar o restante do dinheiro para ele, fez um Pix falso para ele. Então eu fiquei triste, irmãos. Aí quando eu tinha que pregar à noite, quando chegou a noite, a minha esposa falou assim: meu bem, se eu ficar aqui em casa, você não se importa não? Eu falei assim: não, meu bem, eu te entendo. Ela ficou em casa chorando e eu fui pro culto, irmãos, como se nada estivesse acontecendo. Preguei a palavra de Deus, Deus operou, Deus salvou almas, e ali eu voltei para casa. Foi uma bênção. O culto pastor agiu, falou assim: pastor Luciano, os ombreiros, depois que eu comuniquei com ele, falou assim: pastor, como é que o senhor dá conta? O senhor subiu no altar para mostrar o que está acontecendo. Eu falei assim: eu não posso deixar interferir
as perdas em minha volta, as lutas que estão em minha volta. No ministério que Deus me chamou de pregar a palavra de salvar vidas. Eu tenho que me se esforçar dia após dia, com perdas ou com ganho. Eu devo levar a palavra de Deus. Pastor Ageu também ficou admirado recentemente, meu filho, entre a vida e a morte no hospital. Pastor Ageu comigo ali, o irmão Jorge, e o tempo todo o pastor Ageu falou assim: irmãos, o pastor Luciano estava calmo, o pastor Luciano o tempo todo tranquilo. Eu falei assim: meu Deus, como é que o pastor Luciano consegue estar tranquilo umas horas dessas? Como é que ele está tranquilo, conversando com os médicos ali, tentando conseguir uma vaga para o filho dele para poder fazer a cirurgia, e ele está tranquilo. Se fosse eu já estava desesperado já. Então Deus, ele me dá tranquilidade em meio aos problemas. Deus, a minha voz, irmãos, ela não está saindo muito alta porque eu não estou muito bem. Então Deus, ele me faz entender que em meio às turbulências eu não posso me atribular, eu não posso entrar em desespero. Eu tenho que confiar em Deus estar no controle. Deus está no controle da enfermidade. E Deus também está no controle da abundância. Então ali, eu comecei a orar a Deus, irmãos, nessa época desse carro. Eu não tinha muitos irmãos que nos acompanhavam aqui no YouTube, não. E eu interajo mais aqui no YouTube. Eu não sou muito de mexer com rede social. Então, só que irmãos começou a me abençoar. Pastor, toma R$200, Deus mandou te dar. Pastor, toma R$100, Deus mandou te dar. Pastor, então ali por último, eu estava com 4.500 para poder comprar aquele carrinho meu de volta que eu tinha vendido para o rapaz. Eu expliquei para a situação e falou assim: você arrumar até sábado 5.000, eu te vendo o carro. Eu estava com 4.500, eu falei assim: me vende o carro, irmão. Nem evangélico, não é dono de uma borracharia. Eu estou com 4.500, ele falou assim: não, só por 5.000. Então é meu dia para ir para minha esposa, vou lá para a igreja orar. E eu desci para a igreja umas 11h50 mais ou menos. Aí eu estou lá orando, falando assim: Deus, o Senhor conhece a minha necessidade, eu não quero carro para poder luxar, tu sabe disso, eu quero carro para levar os irmãos para a igreja, a andar com a minha família também, porque é preciso, eu levo eles para a escola. Então o carro hoje é uma necessidade de um pastor. Então quando eu estava ali, já era meu dia e meio orando, chegou uma irmã da igreja e falou assim: pastor, eu acabei de descer do ônibus, eu recebi o meu salário e eu fiz um voto com Deus. Se Deus abrisse a porta para mim, eu ia abençoar o Senhor com R$500. E ali a irmã me abençoou com R$500, que fechou 5.000. E eu liguei pro irmão, falei assim: irmão, tô indo correndo agora buscar o carro. Ele tá com 5.000, fui lá e comprei o meu carro de volta. E ali eu aprendi, irmãos, em termos de rede social, em termos de comprar carro. De lá para cá eu não caio mais em golpe nenhum. Então foi um aprendizado, já ajudei muita gente que já foi comprar carro e outras coisas que eu vejo que a pessoa começa a falar: ah, é meu primo, é minha tia, é meu pai. Eu já falo: sai fora, isso é golpe. Então tudo em nossa vida é aprendizado. Então eu testemunhei tudo isso com os irmãos. Tem coisa em nossas vidas no passar que faz parte do propósito de Deus. A princípio nós não entendemos, mas depois nós entenderemos. E te convido a você que nos acompanha aqui no canal, continue semeando essa obra, irmãos. Continue nos ajudando no trabalho social da igreja. Todos os meses a MPV ajuda famílias com cestas básicas. Eu estou orando a Deus, se a secretaria for de acordo, a gente começar a postar alguns vídeos das doações de cesta básica, os irmãos nos ajudam, postar para que vocês possam ver que a gente tem um trabalho social na igreja. Às vezes eu fico sem graça, às vezes eu vou entregar uma cesta, vou entregar outra ali. Eu fico sem graça, irmão, eu particularmente, de postar um vídeo, de tirar uma foto de que é a família, e expor a necessidade que é a pessoa. Então eu fico sem graça, mas às vezes a gente tem que mostrar o trabalho, porque tem gente que é igual o Tomé, se não vê ali aquele trabalho, eles não acreditam que a igreja está trabalhando com o trabalho social. Então todos os meses a gente ajuda famílias, na medida do possível que a gente dá conta, porque são muitas famílias precisando. Mas o que a gente pode ajudar, a gente está ajudando. Então que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Esteja orando pela minha vida, pela minha saúde. Eu também estou orando por todos vocês, amém?